Olá pessoal, tudo bem? Bom, eu vim aqui hoje com a intenção de fazer companhia para os meus alunos do nono ano, né? Porque o trabalho deles sugerido era fazer um canal no YouTube. Daí coloquei eles para gravar um monte de vídeo. Aí, em solidariedade, eu vim aqui compartilhar com eles esse momento, tá? Bom, eu sou Jaqueline, professora de Geografia, e tenho que falar que os meus alunos são os mais lindos do mundo, viu? E o tema que eu escolhi para falar hoje pra gente foi Primavera Árabe. Bom, a Primavera Árabe aconteceu, como o nome já diz, no mundo árabe, né? Principalmente ali onde hoje é o Oriente Médio, então aqui nessa região, onde nós temos o Oriente Médio e o norte da África, pois o norte da África também é conhecido como África Branca ou África Islâmica. Então toda essa região aqui do mundo compõe o mundo árabe. Bom, e a Primavera Árabe foram protestos populares contra os ditadores, contra os governos instaurados desses países localizados dessa região do globo. Bom, e como tudo começou? Tudo começou na Tunísia. A Tunísia passava por uma ditadura já há anos, como os outros países do mundo árabe também passaram por essas ditaduras, alguns ainda estão nessa situação, não é? E o ditador da Tunísia, ele oprimia muito o seu povo e os privava de uma série de direitos sociais. E o povo passava por um problema sério, inclusive com a falta de trabalho, não é? E aí algumas dessas pessoas eram obrigadas a ir para as ruas vender produtos, né, com trabalho informal. Só que para elas conseguirem fazer esse tipo de atividade, o governo proibia essa atividade, né? Então para elas conseguirem realizar esse trabalho, elas acabavam pagando propina para os policiais, para que não fossem presos ou para que não tivessem a sua mercadoria apreendida. Bom, e num evento onde um jovem, não é? Um jovem de aproximadamente 23 anos, estava vendendo frutas no mercado, ele já tinha pagado propinas diversas vezes aos policiais. Os policiais tomaram as frutas que ele estava vendendo e ele se recusou a pagar a propina novamente, não é? E aí ele ficou sem seus produtos, enfim, sem um emprego, sem uma forma de sustentar a sua família. E num ato de desespero, não é? Ele ateou fogo ao próprio corpo em frente ao palácio do governo, né? Queimou praticamente o corpo todo, foi socorrido, foi levado ao hospital e dias depois veio a falecer. Quando ele morreu, ele não sabia, mas ele já tinha dado início a uma grande revolução na Tunísia que se espalhou pelo mundo árabe, né? A revolução que aconteceu na Tunísia, ela levou o nome de Revolução de Jasmim. Foi justamente um ato do povo contra o ditador, porque todas aquelas pessoas estavam numa situação de opressão. Então aquele ato, né, extremo que aquele jovem cometeu contra si próprio, acabou desencadeando e dando força para a população se opor àquele governo ditador. E aí deu início a essa revolução. Quando ele veio a falecer no hospital, vários outros países do mundo árabe já estavam compartilhando desse mesmo ideal. Então a Primavera Árabe, que começou inicialmente na Tunísia, ela veio, né, a se propagar por outros países do mundo árabe, onde essas pessoas também passavam por um momento de opressão, não é? Elas se rebelaram contra esses ditadores. E em cada país, em cada estado, ela teve um resultado, certo? Na Tunísia, que foi onde começou todo esse processo, o governo foi retirado, ele foi deposto, não é? Hoje ela está passando por um processo democrático, já inclusive elegeu uma assembleia constituinte. O Egito, que foi o primeiro país que seguiu o exemplo da Tunísia e entrou também numa grande revolução popular, os ditadores conseguiram destituir o seu governo ditatorial, esse governante foi preso inclusive, e eles já estão com o governo de transição, já passam por um governo democrático. Hoje o Egito está com o governo presidencialista. Vários outros países seguiram esse exemplo, certo? E aí a gente tem na Líbia, por exemplo. A Líbia, que é esse país que está bem aqui, ó, no norte da África, não é? A Líbia teve um dos movimentos mais revoltosos. A revolta na Líbia, ela foi muito violenta. Inclusive levou com a morte, né, do ditador líbio, pela população, não é? Esse ditador, ele estava no poder há várias décadas, ele oprimia de forma muito severa a população, ele praticava várias violações aos direitos humanos e a população conseguiu invadir o seu palácio, então ele fugiu. Algumas pessoas do alto governo também foram mortas pela população, não é? E esse ditador estava escondido quando o povo, quando os revoltosos o encontraram, não é? E eles mataram esse ditador. Eles mataram o ditador num motim mesmo. Existem imagens na internet que divulgam esse momento onde ele sofreu
por diversas torturas, até que ele foi morto. E não se sabe até hoje quem disparou, de que arma veio esse tiro. Depois da morte dele, do Muammar Gaddafi, o ditador líbio se chamava Muammar Gaddafi, ele foi morto, foi colocado em exposição para que as pessoas pudessem ir, para que o povo pudesse ir e ver o cadáver do ditador. E foi um momento de festa e comemoração. As pessoas tiravam selfie do corpo de Muammar Gaddafi, vibravam como se estivessem numa comemoração. Porque diante de tanta opressão, de tanta violação aos direitos humanos, é como se elas estivessem se livrando, né, de uma grande tortura naquele momento. As pessoas não foram punidas, até porque não foi encontrado o autor do disparo que matou Muammar Gaddafi. Mas a Líbia, então, se livrou desse momento ditatorial. Um outro exemplo, que infelizmente continua perdurando até os dias de hoje, é a Síria. A Síria também passou pelo movimento da Primavera Árabe. Só que na Síria, o governo, ele se opôs à população, ele foi de embate à população, não é? Então a gente tem hoje na Síria uma guerra civil seríssima instalada, não é? Contra o ditador Bashar al-Assad. O ditador, ele foi contra o povo, não é? E hoje a gente tem coalizões populares e as coalizões do governo. E a Síria está praticamente destruída, com uma leva de refugiados distribuídos por vários locais do mundo. O povo está totalmente oprimido. Todas as imagens que a gente vê da Síria, a gente nota uma inúmera destruição no país, certo? Porque lá é como se a Primavera Árabe ainda não tivesse terminado. Claro que o movimento em si, ele já não acontece mais com esse nome, a gente tem uma guerra civil, não é, instalada dentro do país, mas a origem de todo esse problema começou lá em 2011, no final de 2010 para 2011, onde a gente tem em si a instauração do movimento Primavera Árabe. Outros países também participaram desse movimento, em alguns a gente teve uma flexibilização do regime, e os ditadores, para permanecerem no poder, aceitaram em partes, não é, fazer o que a população pedia. O único que a gente teve morte foi na Líbia, como Muammar Gaddafi, certo? Mas o movimento árabe, ele ainda continua em alguns locais, justamente para tentar flexibilizar essas ditaduras que ainda assolam essa região do mundo, certo? Bom, então foi isso aí, pessoal. Foi só uma explicação breve sobre a Primavera Árabe. Vocês encontram mais detalhes em livros, tem ótimos sites na internet que vocês podem compartilhar detalhes desse movimento. Muito obrigada pela atenção de vocês. Beijo! Acabou!